Dentre os pecados contra o primeiro mandamento está a tibieza. O que vem a ser? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 2094, é a hesitação ou negligência em corresponder ao amor divino e que pode implicar a recusa em se entregar ao movimento da caridade. É a caridade que nos leva a amar a Deus. O tíbio hesita porque não está devidamente motivado para rezar. E na negligência há simplesmente um desinteresse e uma desorganização na vida de oração. O tíbio é morno e os mornos serão vomitados. Essa é a sentença. Então, quem for morno tem que dar um jeito de mudar, porque senão não chegará ao céu. E o que me preocupa é que tem muita gente que se acha muito boa. É morna e vai ser eternamente morna, fezinha meia boca, só a missa do domingo, aquilo que eu digo. Uma esmolinha aqui e ali, uma oraçãozinha aqui e ali, estou tranquilo. Não está. Vamos ver quais são os sinais da tibieza. Primeiro, omissão fácil das práticas de piedade. Se graves ocupações ou verdadeira necessidade a impedem, procura, logo que seja possível, suprir a falta. Isso quem não é tíbio. Mas o tíbio sempre arruma uma desculpa nas ocupações. É filho, é o mestrado, as ocupações, o corre-corre, larga para lá. E não procura, de alguma maneira, correr atrás daquilo que perdeu. A alma tíbia, sob qualquer pretexto, omite os exercícios de piedade. Passa dias sem meditação e até mesmo sem práticas de piedade de qualquer espécie. Segundo sintoma, fazer os exercícios de piedade com negligência. Na tibieza também há oração, missas, confissões, comunhões, terços, mas a rotina vai prejudicando tudo. A rotina e a má vontade. Aquela oração rápida, a Maria cheia de graça, era convosco, quero que passe logo. É uma obrigação, tem que rezar, né? Fazer o quê? Vamos terminar logo com isso. Confissões e comunhões mal preparadas. E falta de generosidade e esforço para se corrigir. Terceiro sintoma. A alma se sente aborrecida com o pensamento que tudo vai mal na sua vida espiritual. Não se sente inteiramente à vontade com Deus. Não sabe exatamente onde está o mal, mas tem certeza de que tudo está em desordem. É um mal-estar, um aborrecimento interior. E sem paz o tíbio se agita inutilmente e vai deixando arraigar-se no coração o hábito do pecado venial. São os pecadinhos. Este sinal anda sempre com os dois primeiros. Desde que faltou generosidade numa alma para ser fiel aos seus deveres de piedade, estas omissões e negligências acabam deixando-a num estado lamentável de aborrecimento das coisas santas e até de Nosso Senhor. Então a oração me incomoda, tudo da vida espiritual é chato, é um saco. Quarto sinal. Agir sem pureza de intenção, sem ordem nem método.
A pureza de intenção consiste em fazermos, com um fim honesto e sobrenatural, tudo para a glória de Deus, e ver em tudo a vontade de Deus, e a ela se submeter com espírito de fé e resignação. Santo Inácio de Loyola legou à Companhia de Jesus como rica herança o seu lema, que está em tudo da Companhia de Jesus, AMDG, que em latim quer dizer Ad Maiorem Dei Gloriam, para a maior glória de Deus. Tudo deve ser feito para a maior glória de Deus. A alma tíbia faz tudo por amor próprio e capricho, seguido em tudo a natureza. É a leviandade, a preocupação da vontade própria, os cálculos muito humanos, a vaidade quando faz o bem, o desejo de agradar as criaturas e de aparecer. Quinto sintoma: contentar-se com a mediocridade e negligência em formar hábitos de virtude. Então eu escolho a mediocridade. Se a mediocridade já é desastrada na ciência, na literatura e na arte, é muito mais em proporção verdadeiramente calamitosa quando se trata da prática da virtude. O medíocre não gosta da palavra santidade. Bonzinho, tá bom. Não compreende o heroísmo das almas generosas, a abnegação, o sacrifício. Para ele, a virtude heróica é um exagero. A santidade é um misticismo. E que entende por misticismo? Algo de loucura ou de anormal. Contenta-se com o meio termo e ainda evoca Aristóteles. O caminho do meio é o caminho virtuoso, né, padre? Cuidado. O caminho do meio é sim o caminho da virtude, mas esse caminho do meio não é o caminho da mediocridade. Esse caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Porque tem pessoas que tendem aos exageros. Então eu preciso de equilíbrio. Então, muito cuidado para não confundir. Sexto sintoma, o desprezo das pequenas coisas. Os santos fugiam das menores imperfeições e se purificavam cada dia das pequeninas faltas. O tíbio não. Ele se ri do que chama escrúpulo das almas fervorosas, a fidelidade nas pequenas coisas. E não nos esqueçamos destas grandes verdades. Primeira, os santos se tornaram santos pela repetição contínua e pelo cuidado infatigável das pequeninas coisas. Jesus mesmo diz: quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. E segunda, só fizeram eles grandes coisas quando chegaram à santidade. Então a gente começa pequeno e vai crescendo. Os pequeninos sacrifícios ocultos, as pequeninas cruzes, as pequeninas virtudes, as pequeninas mortificações, tudo isto a cada dia, a cada minuto, aceito com generosidade, santifica a alma. É o caminho de Santa Teresinha, chamado de pequena via da infância espiritual. A tibieza, porém, seca esta fonte, esteriliza a vida espiritual, sonha com êxtases e comete cada dia o pecado quase sem remorso. E os pecados veniais, sob disfarce de pequeninas faltas inevitáveis à fraqueza humana, vão se multiplicando assustadoramente na alma e alimentando a tibieza até o pecado mortal. E sabe Deus, até o endurecimento do coração. Então está tudo justificado, porque nós somos caídos, né, padre? A natureza foi ferida pelo pecado original, o ser humano é isso aí, fazer o quê? E a pessoa entra num estado de contentamento com a pequenez, com o erro. Há uma aceitação já dessa condição. E também, eu faço bem, eu não sou uma pessoa ruim, tá bom.
É grave desprezar habitualmente as pequeninas coisas. São Gregório chega a dizer que se deve ter mais receio das pequenas faltas do que das grandes. Sétimo sintoma: pensar mais no bem já feito do que no bem que ainda resta fazer. É uma presunção que leva a descansar e a afrouxar no caminho do sacrifício e da virtude, porque julga ter feito alguma coisa no passado para a salvação. E aí, cuidado quem está na dita caminhada. Então, eu já entrei para uma pastoral, eu estou tranquilo, eu estou acima dos outros. Na média, a galera não chega aí, então eu estou aqui nesse caminho, e vem, eu entrei num rotinão, né? E aí vou me acomodando. Na vida espiritual não existe estacionamento. Quem não subir vai cair. Não tem assim, opa, estou aqui, vou ficar aqui. Estou garantido aqui, vou dar um tempo, vou descansar. Não, não tem isso. Nada de esforço e generosidade. Nosso Senhor dizia no seu Evangelho que depois de termos feito muito, deveríamos dizer, somos servos inúteis, e prosseguir na luta, porque o ideal da perfeição é o infinito. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. A tibieza, como já dissemos, contenta-se com a mediocridade. Julga ter feito muito a alma tíbia, porque no passado foi bem fervorosa e trabalhou pela sua santificação. Lutou, praticou boas obras de zelo e de caridade, sacrificou-se na luta do bem. Agora quer repouso. Descansa, não luta mais. Deixa-se ficar na indolência e faz de seu coração o campo do preguiçoso. São Paulo pensava justamente o contrário. Filipenses 3,13 diz o quê? Irmãos meus, não considero que alcancei o prêmio, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que está atrás de mim, esforçando-me por alcançar o que está na minha frente, prossigo até o alvo. O tíbio não se compara aos mais santos e fervorosos, mas sempre se julga melhor do que tantos outros piores do que ele. E é assim que adormece tranquilamente. Não quer progredir na virtude. São Gregório compara a vida cristã a uma barca em que se navega contra a corrente. Quem sobe há de remar sempre, ou então ser arrastado pela correnteza. Santo Agostinho, no seu estilo incisivo e claro, dizia: se dizes basta, estás perdido. Sim, no dia em que se cruzam os braços na luta pela santificação da alma, tudo está perdido. Adeus, santificação, e talvez adeus, salvação eterna. São Bernardo pergunta: não quereis adiantar? Dizeis: quero ficar e viver onde cheguei? Quereis o impossível. O demônio, diz Santa Teresa, conserva muitas almas no pecado ou na tibieza, fazendo-as crer que é orgulho aspirar à santidade. Que perigosa ilusão! Lembrem-se os tíbios, sobretudo, se já receberam graças de Nosso Senhor, como, por exemplo, sacerdotes, religiosos e almas consagradas a Deus. Lembrem-se de que é terrível abusar da graça, e muitas almas chamadas à santidade, diz o padre Desurmont, baseado em Santo Afonso, ou se salvam como santos, ou arriscam a sua eterna salvação. Escreveu o santo doutor: se alguém na vida religiosa, e podemos acrescentar na vida de piedade, quer se salvar, mas não como santo, corre o risco de se perder. Todos estes sinais de tibieza andam, em geral, com este último e infalível. Qual é? O pecado venial voluntário e habitual. Então vejam, entendam bem. Nós não somos perfeitos, a gente vai escorregar aqui e ali, mas o que Deus não quer? O que configura a tibieza? Esse comodismo, a falta de esperança, a falta de empenho, de organização na vida espiritual,
para eu me superar, para arrancar essa erva daninha da minha alma, eu deixo rolar. Deus se agrada da luta. Aquela pessoa que está lutando, que reza, medita, procura se aconselhar, lê um livro, ainda que escorregue, essa vai ter sempre a boa vontade de Deus, no sentido de conceder as graças para ajudar a pessoa a sair do pecado, porque vê que ela busca, que ela se empenha. Então, esse último sinal do pecado venial voluntário habitual é preocupante. Os outros sinais podem ser atenuados ou alguns falham, mas este é infalível. Onde existe o hábito do pecado venial, existe a tibieza com todo o cortejo de males e desgraças que ela acarreta à vida espiritual. A pessoa que aceita, por exemplo, a mentira sempre que for preciso, ela não se incomoda em mentir. Está assim de gente na igreja. Precisou, minto. Numa boa. A mentira, às vezes, não é considerada pecado. Ela está incorporada já. Inclusive, existe uma doença psiquiátrica chamada mitomania. É a pessoa que sempre mente. E cuidado que, às vezes, a gente se encontra com pessoas de caminhada que gostam de mentir muito para dizer que são tão boas quanto fulana, beltrana, né? Está se falando de virtude, a pessoa fala que faz aquilo também. Ela não se apercebe desse problema. Também, quem se embriaga nas festinhas está sempre alto. De boa, alegrão. Ei, tudo bem, amigo? Chega aí. Então, são os pecadinhos que vão entrando na alma. Pessoa que é constantemente grosseira, não faz nada para melhorar. Em casa, então, meu Deus do céu, pense. É aí que você tem que trabalhar mais. A gente precisa começar a caridade em casa. Porque não é o costume de casa que vai à praça? Às vezes o costume de casa não vai à praça, sabe por quê? Porque a pessoa é soberba. Lá fora ela quer parecer bonita, não mostra as garras, não mostra como é. Pessoa preguiçosa, irritada, avarenta com os pobres. Pobre vem por aqui, a criatura desvia. Acha ruim, se incomoda o tempo inteiro quando pedem alguma coisa. Essa má vontade, arrogância, o metido, fofoqueiro. Então, muitas vezes a pessoa nem confessa esses pecados. Então, eu não estou me deixando transformar por Jesus. E aí, qual é o remédio? O primeiro, o mais importante, chama-se oração. O que Santo Afonso Maria de Ligório diz neste livro que eu recomendo a todos? Se intitula A Oração, uma das grandes obras sobre a oração. Quem quiser crescer na oração, leia esse livro de Santo Afonso, o Tratado sobre a Oração de São Pedro de Alcântara e a Oração Infalível de Dom José Francisco Falcão de Barros, nosso bispo auxiliar. 2 pecadores no alto do Calvário morrem ao lado de Jesus. Um se salva porque reza, o outro se perde porque não reza. Palavras de Santo Afonso. Sem mim nada podeis fazer, João 15:5. Assim nos fala nosso Senhor Jesus Cristo. Nem uma ação, nem mesmo um pensamento é possível, senão pela graça divina, como diz o apóstolo. Aspas. Não como somos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade, 2 Coríntios 3:5. Depois em 1 Coríntios 12:6, Deus realiza tudo em nós, é Deus. Se você se acha bom, se você se acha boa, como diz no popular, você está se achando. Qualquer coisa boa que a gente possa fazer, é Deus agindo em nós. Se Ele não der a graça, a gente não pode fazer absolutamente nada, nada de bom. A gente tem apenas um mérito.
naquilo que a gente faz de bom. É quando nós correspondemos à graça. Quando nós dizemos sim a essa moção que vem de Deus. O Concílio de Trento afirmou que, se alguém disser que sem a prévia inspiração do Espírito Santo e sem o seu socorro, o homem pode crer, amar, esperar ou fazer penitência como deve, com o fim de obter a graça da justificação, seja anátema. Assim como os olhos não podem enxergar sem a luz, o homem não pode fazer o bem sem a graça. Esse exemplo é muito bom. Que o auxílio divino é absolutamente necessário para agirmos, está mais do que claro. Agora, é importante entender que este auxílio é dado por Deus exclusivamente a quem ora. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Mateus 7, de 7 a 8. Por que ele nos exortaria a pedir se não fosse nos atender? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Ora, se sem a graça divina nada podemos fazer, e se essa graça é concedida por Deus unicamente aos que pedem, segue-se que a oração é absolutamente necessária para ganhar a vida eterna. Por isso, Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, ensina: quem não reza não se salva. Eu vou repetir: quem não reza não se salva. Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, autor da maior obra de teologia, A Vida e por Haver, que é a Suma Teológica, diz: depois do batismo, a oração contínua é necessária ao homem para poder entrar no céu. Embora sejam perdoados os pecados pelo batismo, sempre ainda ficam os estímulos aos pecados que nos combatem interiormente, e o mundo e os demônios que nos combatem externamente. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque muitos católicos só rezam orações vocais. É o terço da misericórdia, é uma oração que ele viu na porta da igreja, é o Espírito Santo, que ele achou bacana. São orações importantíssimas. O terço é poderosíssimo. Não vou discutir isso. Porém, se a Bíblia diz pedi e recebereis, a oração mais importante é das virtudes que ainda não temos. É das virtudes opostas aos pecados que cometemos. Graça para sair do pecado, força. Que a gente tenha luzes para enxergar que esse caminho vai me levar ao pecado. E optar por outro caminho. Ter essa coragem. Nós podemos passar o dia inteiro em oração. Eu já falei aqui fartamente sobre as várias oportunidades que a gente tem de fazer oração de gratidão. Lembra do texto? Acho que foi da semana passada, né? Do homem que viu o outro virando a lata de lixo para comer. Senhor, obrigado, porque eu tenho que comer. E o que estava revirando a lata de lixo, viu um louco falando sozinho: Senhor, obrigado, porque eu não estou louco. Aí o louco que viu uma ambulância passar: obrigado, porque eu não estou doente. Mas não é só a gratidão é importantíssima, eu falei disso fartamente. Mas nós precisamos pedir por nós mesmos. Às vezes a gente vê pais e mães que pedem tudo pelos filhos e se esquecem de pedir por si. Não se esqueçam, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho que me amar, pedindo pelo meu bem, pela minha salvação, pela minha perseverança, pela minha conversão. A marca do pecado original, por nós herdada,
causa esta inclinação ao mal que está em todos os seres humanos. Nós tendemos sempre ao mal, mas é uma tendência. Não significa que necessariamente eu vou fazer o mal, eu escolho fazer o mal. Internamente sofremos com os nossos desejos e paixões desordenadas e pensamentos impuros que criam vontades opostas às de Deus. Externamente sofremos tentações e estímulos do mundo e do demônio para cometermos pecado. A única maneira de resistirmos aos assaltos do inimigo é com auxílio divino, e a única maneira de se obter o auxílio divino é através da oração. Orar é conversar com Deus. A inclinação ao mal é a nossa fraqueza, e a graça divina é o remédio. Peçamos a Deus, então, a força para fazer o que antes parecia impossível. Eu, muitas vezes, no carro, converso com Deus como se Ele estivesse sentado no carona. Coloco toda a minha dificuldade em lidar com determinada situação. Peço tudo aquilo que eu acho que eu vou precisar para resolver essa situação. Muitos católicos não têm esse costume. Os evangélicos têm fortemente esse tipo de oração. Inclusive, eu, desde que sou padre, nunca comecei um atendimento sem rezar ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, ao Anjo da Guarda e a São Miguel. E um glória ao Pai. Nunca, nunca, jamais. Eu não aconselho ninguém se eu não fizer essas orações, porque eu não tenho condição. Sem Deus eu não tenho. Só que aí eu aprendi com um evangélico, lendo um livro, intitulado The Grey Matter, que quer dizer em inglês tema polêmico, uma expressão idiomática, ao mesmo tempo matéria cinzenta. Por quê? Porque o autor do livro é médico neurocirurgião. Eu fiquei impressionado com o apostolado desse homem de oração. Porque ele, médico neurocirurgião, começava a orar pelo paciente na hora que ele entrava no consultório. Ele sempre oferecia para qualquer paciente, independentemente do credo, a oração, se a pessoa aceitasse. Olha, eu gostaria de fazer uma oração por você, você se incomoda? Não, claro, pode fazer. Não, eu não quero. Ele respeitava, mas ele não deixava de rezar. Sabe quando que ele parava de rezar pelo paciente? Quando ele dava alta, olha só. Olha que bonita essa confiança em Deus. E quando ele começou a fazer isso, ele diz no livro, as estatísticas dele de cura foram para as alturas. Por quê? Porque ele convidou Deus para o consultório dele. Perdeu aquele respeito humano que muitos médicos têm. Tudo bem que, infelizmente, existe uma proibição de se falar de Deus. Seja no consultório de um médico, seja no consultório de um psiquiatra, de um psicólogo. Mas muitos cristãos têm oferecido às pessoas, perguntam se elas têm fé, se elas se incomodam, né, de que se fale de Deus. E aí, com a autorização das pessoas, ninguém pode falar nada. Ah, esse médico aqui está fazendo proselitismo. Não. A pessoa autorizou a falar de Deus. Então fica a dica aí, para quem é médico, para quem é psicólogo. Hoje nós vemos, graças a Deus, muitos médicos mandando seus pacientes para o padre, para o pastor, para o monge, porque eles estão cientes de que o conceito moderno de saúde engloba a espiritualidade e que com a espiritualidade a taxa de cura é muito maior, os resultados são outros, indiscutivelmente. Então, como eu dizia, com esse doutor David Levy, eu passei a terminar os meus atendimentos com oração.
em função do que eu ouvia, porque ele fazia isso em função da doença. Ele pedia especificamente a Deus: Senhor, que essa enzima que está faltando no corpo da minha paciente seja produzida. Amai, Senhor, as suas dores, que são muitas, que esses remédios possam fazer efeito. Olha que coisa interessante. Pegava cada aspecto da doença, do problema, da necessidade da pessoa e pedia a Deus. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Muito católico não sabe. Católico chega, Ave Maria cheia de graça, e joga para Nossa Senhora assim. Então, é um costume bom, piedoso. E eu comecei a fazer isso. Bom, vejam que a única maneira de resistirmos aos assaltos do inimigo é com auxílio divino. E a única maneira de se obter o auxílio divino é através da oração. A inclinação ao mal é a nossa fraqueza e a graça divina é o remédio. Peçamos a Deus, então, a força para fazer o que antes parecia impossível, porque para Deus nada é impossível. O que dizia Santo Agostinho? Vejamos como o homem, em virtude do remédio, pode fazer o que não podia por causa da fraqueza. Ninguém é capaz de resistir aos assaltos do demônio sem a graça enviada por Deus. Apenas aquele que se recomenda a Deus, na hora das tentações, tem forças para perseverar na fé e na amizade com Deus. Muita gente começa a tentação e ela dialoga com o diabo. Ela continua aquele pensamento, o olhar está pousado onde não devia, ela continua olhando. Ao invés de tirar o olhar dali e começar a vir de Espírito Santo, encher os corações do vosso fiéis, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. A gente tem que rezar. Poucas pessoas pedem as virtudes opostas aos pecados que cometem. E são menos ainda os que se sentam para traçar um plano de ataque aos próprios pecados, que buscam uma direção espiritual, um aconselhamento. Não ache que você vai conseguir sozinho. E hoje tem tanto programa no YouTube falando da vida espiritual, excelentes sacerdotes. Hoje ninguém tem desculpa, são tantos os livros. Só fazer uma pesquisa no Google você vai encontrar. Veja o que ensina Santo Afonso Maria de Ligório. Este inimigo é tão terrível que nos faz esquecer de meditações e bons propósitos, desprezar a verdade da fé e perder o temor dos castigos divinos. Esta tentação une-se à nossa natureza decaída e nos arrasta com toda a força aos prazeres sensuais. Quem não recorrer a Deus está perdido. Por que precisamos rezar? Se Deus sabe o que precisamos. A Bíblia fala isso, que Deus sabe o que nós precisamos antes que a gente abra a boca. A resposta de Santo Tomás é: a oração é necessária não para que Deus conheça nossas necessidades, preste bem atenção, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Deus para receber oportunamente os socorros da salvação. Olha aí. Assim, reconhecemos Deus como o único autor de todos os bens, a fim de que conheçamos que necessitamos recorrer ao auxílio divino e reconheçamos que Ele é o autor de todos os bens. Não somos nada além de mendigos miseráveis. Tudo o que temos, recebemos de nosso Senhor. Contudo, não é da vontade de Deus dar graças sem que as peçamos. Olha aí. Nossa Senhora, quando apareceu em Paris, em 1830, a famosa aparição de Nossa Senhora das Graças, essa aqui, dessa imagem. Santa Catarina Labouré viu as mãos de Nossa Senhora
estendidas e raios que saíam de uns anéis que ela tinha nos dedos, luminosos. Só que um dedo estava apagado. E aí Santa Catarina, curiosa, perguntou, por que esse dedo está apagado? E Nossa Senhora disse, são as graças que Deus quer derramar e ninguém pede. Então não tenhamos vergonha de pedir a Deus. Às vezes a gente acha, eu já pedi muito nessa sessão de oração, não vou pedir mais não. Outras bobagens, eu só agradeço a Deus, Padre, não peço nada não. Né? Você está perdendo se não está pedindo, porque Ele está doido para dar. Aquilo que for para o nosso bem, pode ter certeza que Ele vai dar. O cumprimento dos mandamentos parece impossível para alguns. Embora realmente não seja fácil morrer para o mundo e viver para Deus, é possível sim fazer a vontade do Senhor. Quem são as provas vivas disso? Os nossos santos. É possível para o homem, para a mulher, para a criança, para o adolescente, para o militar, para a dona de casa, para a freira, para o padre. Tem santo de ambos os sexos, de todos os estados de vida, das mais variadas profissões. Então a gente não tem desculpa. Ora, Cristo não nos cobraria a observação de uma lei que soubesse ser impossível de cumprir. Alguém disse que a lei foi dada para que se procure a graça, e a graça foi dada para que se cumpra a lei. A lei não pode ser observada sem a graça divina. Se não fazemos o que Deus espera de nós, deve-se à nossa própria limitação. Tiago 4,2 diz, não possuís porque não pedis. Devemos, portanto, sempre pedir a graça de Deus. Pedir com frequência, força, luz e graça para praticarmos as virtudes opostas aos pecados que cometemos. Veja, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu frequentemente me via, isso há muitos anos, né? Desde que a gente começa a usar cartão de crédito, eu me via muito sem dinheiro para ajudar o pobre. Toda vez que chegava um pobre e pedia, né? Olha, sinto muito, eu estou sem dinheiro. E aí o Espírito Santo começa a falar assim, mas você tem cartão, você pode ir ali comprar alguma coisa para ele comer, né? Mas às vezes você não tem tempo, o pobre está pedindo no sinal. E aí? E aí, quando a gente não está na tibieza, a gente começa a pensar, caramba, eu preciso resolver esse problema. Eu tenho dinheiro para ajudar o pobre pede no sinal, e eu vou ficar eternamente acomodado. Isso é tibieza. Às vezes lá no fundo a gente até acha bom. Eu tenho uma desculpa. Só uso cartão. Tá? Então a nossa avareza fica feliz. A mão de vaca, né? Fica lá, opa, que bom. Só que aí eu comecei a tratar de trocar dinheiro. E ter sempre o dinheiro do pobre. Sabe muito mais por quê? Porque quando a gente começa a enxergar Jesus por trás do pobre, lembram quando eu falava de Santa Teresinha do Menino Jesus, que tinha aquela irmãzinha, pestinha, na vida dela, que um dia perguntou, o que a senhora tanto vê em mim, que está sempre procurando me agradar? Ela respondeu, o que é Jesus? Quando a gente começa a enxergar Jesus, já teve vezes de eu dar a esmola para um cara que chegou drogado, com os olhos virados. E eu falei, Jesus, esse cara está me irritando, ele não está sabendo pedir, mas como é que eu vou exigir de um mendigo ignorante, drogado, delicadeza? Não tem como. O sujeito chegou fedido, entendeu? Quase que exigindo que eu desse dinheiro para ele, porque me viu de padre. Tinha um mendigo quando eu era missionário na Tunísia, que ele chegava falando assim, você tem a obrigação de me ajudar porque você é padre. Ele era muçulmano. Como isso me irritava.
Dá vontade de perguntar, de que planeta você vem, criatura? Eu, hein? Que diabo é isso? Mas, no fundo, é isso. Eu tinha que ajudar. Então, não adianta se eu estou gostando ou se eu não estou gostando. Eu tenho que enxergar Jesus por trás da criatura. E aí, esse mendigo que chegou, maltrapilho, fedido, sem saber falar e tudo e tal, eu dei menos do que eu daria e disse, eu estou dando, Senhor, por ti. Eu estou suspeitando que ele vai usar esse dinheiro para se drogar. Mas qual era a minha medida? Se eu tivesse como comprar um alimento, eu iria comprar um alimento para ele. Eu não tinha esse tempo. E aí vem a regra de São João Maria Vianney, que eu vou repetir, eu já falei, mas repito. Se eu dou esmola para o pobre, ele usa mal, ele responde perante o tribunal de Deus. Se eu posso dar, eu tenho que poder dar. E eu não dou, quem responde sou eu. Embora sejamos fracos e caiamos nas ciladas dos demônios, é também verdade que Deus não permite que a tentação seja maior do que a graça que possuímos. Cuidado, porque o demônio vai tentar alguns nesse sentido. Vai falar, olha, você não dá conta, você é fraco, olha de novo você pecando. Essa religião não é para você. Entendeu? E aí, daqui a pouco, a criatura, precisando de um afago a essa baixa autoestima espiritual, eu vou chamar assim, vira evangélica. Por quê? Porque lá está tudo justificado. Jesus já pagou a conta por mim, então aí eu fico tranquilo. A minha consciência não me incomoda mais. Tá? Jesus vai me representar na hora que eu morrer. Ou então vai para o Espiritismo. Lá não tem inferno, não tem diabo. A gente sabe que se fizer caridade, né, sai dessa vida melhor do que entrou. Aí o Tíbio vai ter uma migalhinha, ele vai subir isso aqui, ó. Mas vai subir porque ele é bonzinho, né? Olha aí que perigo. As sutilezas do diabo. E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque o anjo da guarda já está aqui do lado falando, ei, cuidado no mundinho do politicamente correto, em que as pessoas colocam sempre palavras nas nossas bocas. Poderia parecer que o meu discurso está dizendo assim, nós da religião dos salvos, e eles da religião dos condenados, não é isso. Eu estou falando aqui o seguinte, nós temos o privilégio de termos nascido católicos, na igreja que nos dá a plenitude dos meios salvíficos. Não adianta os meios salvíficos plenamente estarem à minha disposição e eu não fazer a minha parte. Vai ter gente que não está aqui, na igreja católica, e vai se salvar porque viveu a santidade na sua religião, porque nunca teve a oportunidade de ser católico, agiu conforme a sua consciência. Deus não vai cobrar o que ele não deu, tá? Nem vai condenar ninguém ao inferno sem própria culpa. Então, o que eu estou falando aqui é das tentações do demônio, para que nós, que fora daqui não vamos nos salvar, esse é o pecado da apostasia. Tem muito católico apóstata hoje em dia. E por quê? Porque recusa o seu batismo. Porque não quer dar duro em si mesmo. E aí vai para as fábulas. Tá? Num processo que eu já denunciei aqui, à luz da psicologia, que se chama racionalização, mecanismo de defesa. Aqui, a minha consciência me incomoda. A tibieza me faz querer ficar onde eu estou, esse comodismo, eu não quero sair da minha zona de conforto, mas aí é a leitura da palavra, é um livro de espiritualidade, é a homilia do padre, e eu vou me sentindo incomodado, aí daqui a pouco eu vou para alguma seita, porque ali tem o canto da sereia. Ali eu fico tranquilo, ali só se fala da bondade de Deus, da misericórdia, de Deus que vem me dar o céu aqui agora, a cura, a libertação, a glória. Pronto, aí a pessoa vai-se embora.
Tentações muito sutis do demônio. Então, vejam que esses incômodos que a gente sente quando ouve uma pregação, quando lê a palavra, quando lê um livro espiritual, a partir até do conselho de um amigo, o que eu faço com ele? O sábio, humilde, ele vai escutar aquilo. Se me incomodou, é porque me serviu. Então eu vou mudar. Eu vou atrás de fazer o que tem que ser feito. O soberbo não. O soberbo foge. Não quer mais conversar com aquela pessoa, não quer mais ir à igreja, não quer mais ler a palavra de Deus. Por quê? Porque não quer mais se angustiar. Olha, São Paulo diz em 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para as suportar. Vocês sabem por que Deus permite a ação do diabo? É por um simples motivo. Para que a gente possa entender essas coisas, não é porque poderia parecer que Deus é ruim. Porque se Deus é bom, por que tem o diabo aí para ficar enchendo o saco? Vou dizer para vocês, se eu sou tentado aqui agora a me embriagar, e cada vez que eu vou a uma festinha tem aquela tentação de me embriagar, e eu resisto, não bebo, eu estou crescendo em qual virtude? Sobriedade, a temperança. Mesma coisa, se eu tenho a tentação de gula, e eu resisto, eu estou construindo a outra virtude. Quer dizer, a virtude oposta ao pecado ao qual o diabo me tenta. Então tem o diabo para me tentar, mas tem o Espírito Santo de Deus para me levar para a virtude. Quem decide? O livre-arbítrio. A nossa vontade é livre para escolher. Então, a tentação é para o nosso bem. Agora, eu posso escolher o mal. Eu posso resolver baixar os braços. Aí nós vamos colher, no final da vida, os frutos das nossas escolhas. São João Crisóstomo ensina que não há desculpa para aquele que sucumbir ao deixar de orar, porque se tivesse orado não teria sido surpreendido por seus inimigos. Não poderá ser desculpado aquele que não quis vencer o inimigo abandonando a oração. Santo Tomás de Aquino reduziu a 4 as condições necessárias para uma boa oração. Quais são essas 4 condições? Primeiro, que oremos por nós mesmos. Segundo, que peçamos o que é necessário para a salvação. Tem gente que só fica pedindo benefício aqui nessa vida, é para passar no concurso, é para se curar da doença, é para, sei lá, tirar o carro no consórcio. Está errado pedir essas coisas? Não. É pecado? Não. O problema é que tem gente que fica só pedindo essas coisas, para ser feliz no casamento. E se esquece do que é mais importante. Que é o quê? As virtudes. Então, terceiro ponto, que peçamos com devoção, e quarto ponto, com perseverança. Vamos comentar cada uma dessas condições. Primeira condição, rezemos por nós mesmos. O doutor Angélico nos explica que é impossível alguém conceder para seu irmão a vida eterna e também a graça para alcançar a salvação, porque a promessa de Cristo não foi feita para os que pedem pelos outros, mas para os que pedem para si. Pedi e vos será dado. Claro que com isso não nos diz o santo que deixemos de lado a oração pelos nossos irmãos, principalmente os pecadores. Nossa Senhora, reiteradamente nas suas aparições,
nos pede que nós peçamos pela conversão dos pecadores. Em Fátima ela diz, muitos vão para o inferno porque não há quem ore e se sacrifique por eles. A comunhão dos santos é isso. Nós não estamos só unidos nas boas obras que nós fazemos, na fé que temos, mas na oração. Estamos orando uns pelos outros, pela salvação. Os santos da igreja triunfante que estão no céu, oram pelas almas do purgatório e por nós. Nós oramos pelas almas do purgatório, pedimos a intercessão dos santos para o nosso bem, para o bem de outros. As almas do purgatório rezam por nós. E assim estamos rezando uns pelos outros. São Tiago, em Tiago 5,16, diz, orais uns pelos outros para que sejais curados. É muito recomendado e agrada a Deus quando rezamos pelos outros, porém é necessário orar por nós mesmos para que recebamos as graças divinas. Desta forma, nossas orações pelos outros se tornam mais eficazes. Segunda condição, peçamos o que é útil para a salvação. Santo Agostinho ensina, não se pede em nome do Salvador o que é contrário aos interesses da nossa salvação. Teve uma pessoa que uma vez perguntou para mim se podia pedir um homem casado largar a mulher para ficar com ela. Sem noção, assim, mínima. Eu quase perguntei, minha filha, você é batizada? Como é que a pessoa faz uma pergunta dessa, Jesus? Hã? Lógico que você não vai rir da pessoa e tal, a gente tem que, né, tomar cuidado, ter toda uma psicologia, mas é impressionante como tem católico pagão hoje em dia. É católico só no nome. A gente está vendo no período eleitoral. A pessoa vota no candidato em função dos interesses próprios, em função da ideologia. Ela não tem o catecismo, os mandamentos de Deus diante de si. Não quer saber se o candidato é abortista, se defende drogas, enfim. Tudo aquilo que a nossa religião proíbe. Não. O que conta é o que eu acho, o que eu penso, é a vantagem que eu vou tirar. É o meu orgulho. Tem pessoas que sempre votaram em um determinado partido, em determinada ideologia, e aí fica chato, né? Tem que dar o braço a torcer. Eu estava votando errado. E aí o orgulho empedernido faz a pessoa continuar ali no erro. Nós hemos de responder pelos nossos atos. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Quem pede a Deus humilde e confiantemente coisas necessárias para esta vida, ora é ouvido por misericórdia, ora não é atendido por misericórdia. Pois do que o doente tem necessidade, sabe melhor o médico. Santo Tomás de Aquino. E aí tem gente que fica chateada com Deus, brigada, magoada, porque está pedindo uma graça, seja de cura. As pessoas acham assim, não, se eu estou pedindo a cura é uma coisa boa e tem que rolar. Não. Às vezes, o que vai acontecer? Você vai pedir a cura e vai piorar, e vai definhar, e vai morrer, e no leito de morte vem o padre, dá a unção dos enfermos, você vai direto para o céu. Porque Deus sabe que se você vivesse, carne seca, ia acabar lá, ó, no caldeirão. Eu, na minha oração, todo dia, não estou aqui em ação de graça, falo, Senhor, eu não quero viver muito nem pouco, eu quero viver o suficiente para me salvar. Só. Deus nega, portanto, a saúde corporal ou a fortuna a alguns que pedem, pois sabe que, se lhes for concedido, certamente perderão a graça e a fé e, consequentemente, se afastarão do caminho da salvação. Claro que não é ilícito pedir por bens temporais, mas deve haver um certo cuidado, uma moderação, como diz o sábio. Está lá em Provérbios 38. Não me des nem riqueza nem pobreza, concede-me o meu pedaço de pão.
Em outras palavras, dai-me unicamente o que for necessário para viver. E eu vou morrer dizendo, o dia que você se pegar chateado com Deus, com raiva de Deus, triste com Deus, o problema está em você. Você está enxergando Deus pelo lado errado. Tem uma virtude de Deus que você não está conseguindo enxergar aí. É o egoísmo seu que está falando mais alto. Procure ajuda. Cola na gente. Aqui tem 2 padres para ajudar a tirar essa ideia da cabeça, que é o diabo que planta. Quantos, se fossem pobres ou doentes, não cometeriam os pecados que cometem sendo ricos e sadios? Santo Afonso Maria de Ligório, olha aí. Em outros casos, pode ser recusado aos que pedem, que Deus os livre de alguma forte tentação. O Senhor permite que a tentação continue para o nosso próprio bem, pois, aspas, é na provação que se faz o justo, como diz a Sagrada Escritura. Quando resistimos a uma forte tentação com sucesso, nos aproximamos mais de Deus e crescemos em virtudes. Terceira condição, peçamos com devoção. Orar com devoção é orar de forma humilde e confiante. Para atender nossas preces, Deus quer de nós uma oração, em primeiro lugar, humilde, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, aquele que confia em suas próprias forças são abandonados em sua miséria e certamente cairão como todos aqueles que estão longe da graça divina. São Pedro, mesmo sendo advertido por Jesus sobre sua traição, foi soberbo e acreditou em si. Mesmo se eu tiver de morrer contigo, não te negarei. E caiu. 3 vezes ele negou Jesus. Está em grande perigo de cair quem se julga seguro. Aqui, muitas vezes, eu convido o povo de Deus para a formação que eu dou toda quarta-feira. Saibam que a maioria dos alunos são ouvintes, pessoas que têm todos os sacramentos. E aos alunos que a gente pergunta no final do curso, quanta novidade você ouviu aqui? Esses ouvintes que têm todos os sacramentos, muitas vezes pessoas de muita caminhada falam 60%, 70%. E aí eu estou tentando convencer a pessoa, olha, aqui a gente dá as bases da fé, a gente prova que Deus existe, que a alma é imortal, que Jesus... Não, tudo isso eu já sei, eu não tenho perigo de perder a fé, não. Teve uma vez que eu falei, então me dá uma prova da existência de Deus. A pessoa travou ali. Eu falei, tá vendo? Mas não precisa, a gente sabe, a gente sente. Eu falei, meu irmão, a gente precisa sim de base racional para a fé, o que o catecismo ensina. Fé não é feita de emoção e sentimento, não. Porque um dia, se acontecer uma desgraça na sua família, você perder mulher e filhos, eu posso lhe garantir, porque eu já vi esse filme, e dali a pouco você está lá no espiritismo tentando se comunicar com essa mulher que morreu, ou então está revoltado com Deus. Quem estiver de pé, cuide-se para não cair, diz a Bíblia. Santo Agostinho diz o quê? Muitos, sendo fracos, não se fortificam porque se julgam fortes. Só os que se sentem fracos serão fortes. Em segundo lugar, devemos pedir com confiança. O apóstolo São Tiago nos diz que se quisermos alcançar alguma graça de Deus, devemos pedir com plena confiança e convicção de que seremos atendidos. Sejamos confiantes nas promessas do Senhor e seremos dignos delas. Mas confiantes de que seremos atendidos, sempre com aquela ressalva, se for para o nosso bem. E por quê? Porque nós sabemos que Deus é justo, dá a cada um o que lhe é devido, o que lhe é necessário. Sabemos que Deus é misericordioso, que Ele quer o nosso bem. Sabemos que Deus é providente, providencia tudo o que é necessário para o nosso bem viver, sobretudo para a nossa salvação. Tiago 1, 6-7 diz, contanto que peça com fé e sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Santo Agostinho, quem poderá recear de ser enganado se a própria verdade é quem o promete? A Bíblia diz que Deus é fiel, e eu
inspirado em Padre Antônio Vieira, digo a vocês que muitas vezes a gente vai estar pedindo uma coisa para Deus. Aquilo não é para o nosso bem. Ele vai me dar algo que aqui e agora é melhor para mim, que eu não pedi, porque Ele é providente, porque Ele se agrada do filho que pede a Ele com humildade, que acredita na sua bondade, que acredita na sua onipotência. Tá? Então, essa é a nossa confiança em Deus. Ou às vezes o que eu estou pedindo eu não vou receber agora, porque não é o tempo oportuno. Então, assim se porta um verdadeiro filho de Deus, com essa confiança. Deus ouve inclusive os pecadores. Não pensemos que os mais fracos, que ainda são mais assolados pelo pecado, não são ouvidos por nosso Senhor. Estes, embora não mereçam a piedade divina, são ouvidos e as graças do céu podem ser impetradas sobre eles. Tem gente que acha que não, eu estou no pecado, Deus não vai me ouvir. Não faça isso, isso é uma tentação do demônio. Pelo contrário, se você está no pecado, peça as graças para sair do pecado, confesse diante de Deus a sua fraqueza. Senhor, não dou conta de viver sem esse pecado, mas eu preciso da tua força, me ajuda, eu quero. Eu não aceito essa condição na minha vida, mas eu não tenho força, eu te suplico. Dobra o joelho e pede dia e noite, acrescenta um terço, pede aquela que é a onipotência suplicante, que é Nossa Senhora. Agora, se você baixar os braços, danou-se, como dizem lá no Nordeste, né? Santo Tomás diz que quando oramos pedindo graças, não precisamos ser amigos de Deus. A própria ação nos torna seus amigos. Dizia São Bernardo que a súplica do pecador, para poder sair do pecado, vem do desejo de voltar a Deus. Se Deus inspira o pecador e desperta nele este desejo, é porque quer atendê-lo. Eu não acabei de dizer que sem a graça de Deus é impossível? Se eu chego a esse ponto de rezar pedindo para sair do pecado, essa oração humilde, confessando a minha fraqueza, Deus está me inspirando e Ele se agrada quando eu correspondo. Tá? E se eu insistir, olha aqui, a receita de Santo Tomás não fala justamente disso? Olha a quarta condição. Pedir com perseverança. E é o que nós vimos no Evangelho de hoje. Tá? É necessário pedir sempre sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O Senhor nos ensina que devemos ser insistentes se quisermos ser atendidos. Todas as nossas orações chegam a Deus. Se não formos atendidos pela amizade, seremos atendidos pela importunação. Cristo, ao ouvir o pedido dos apóstolos, Senhor, ensina-nos a orar, Lucas 11:1. Ensinou-lhes o Pai Nosso e logo em seguida contou a parábola do amigo inoportuno. Sejamos insistentes como este amigo que bate a porta em qualquer horário para pedir o que precisa. Não lembra dessa história do juiz? Falou, eu vou atender esse cara porque ele está aqui me importunando. Ao fim da parábola, Jesus disse, está lá em Lucas 11:8, digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Santo Agostinho, comentando esta parábola, diz, ora, se este homem levanta e dá-lhe os pães para não ser importunado, quanto mais nosso Senhor nos atenderá, sendo Ele que nos exorta a pedir e se desgosta quando não pedimos. Outra parábola que nos mostra o chamado à perseverança é a do juiz iníquo e da viúva inoportuna, do Evangelho de hoje. Depois de muita insistência da viúva, clamando por justiça, disse o juiz, embora não tema a Deus nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça para que não venha por fim esbofetear-me. Termino com Mateus 15, 21-39. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência, despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo, ela não só insistiu, ela se prostrou. Olha a humildade dela. Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe, não convém jogar aos cachorrinhos
o pão dos filhos. E olha que interessante, a resposta que ela dá. Vocês se lembram que eu costumo usar muito Abraão, Moisés, como modelos de orantes? Abraão, quando barganha com Deus a destruição de Sodoma e Gomorra, ele não coloca a mão na cintura e fala, fala sério, eu conheço alguns justos lá, você vai fazer isso com eles? Não. Ele fala, Senhor, longe de mim querer lhe questionar, mas se houver justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruí-los? Ou seja, eles partem sempre dos atributos de Deus, dos quais eles não duvidam. O modo como eles conversam com Deus é bastante respeitoso. É, sobretudo, entendendo, Senhor, o Senhor é o autor da misericórdia, da justiça. Recordam os benefícios de Deus ao povo de Israel. E aí eles colocam a petição, como quem diz assim, olha, aos meus olhos, que sou pequeno, parece-me melhor isso aqui. O que o senhor acha? É esse o tom. E aí veja se não está o mesmo tom na boca dessa mulher. Jesus diz, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Ela responde, certamente, Senhor, replicou-lhe ela. Mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha aí. Ela como quem diz assim, olha, tudo bem, dá lá, primeiro para quem tem que dar e tal, mas a migalhinha me serve. E aí olha a resposta. Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. E aí, eu quero concluir com uma história que explica muito bem quando as coisas não saem do jeito que a gente espera. É a história de um homem, eu costumo contar isso sempre nos funerais, que era rei num povoado, ele não tinha fé. E ele tinha um súdito que era bastante fervoroso, bastante piedoso. E um dia eles foram para uma caçada, e aí apareceu um leão feroz, voou em cima dos dois. E aí o rei foi lutar com o leão, Agarrou a juba do leão, puxa para lá, puxa para cá, aquela peleja, e o súdito de joelho rezando. E o rei falando, você vai ficar aí nessa oração, me ajuda aqui, o leão vai nos matar. E vai para lá e vai para cá com o leão, daqui a pouco conseguiu dar um golpe mortal no leão. Só que o leão, antes de morrer, abocanhou o dedo mindinho do rei. O rei ficou furioso, foi em cima do súdito e falou, sua múmia, como é que você fica aí em oração e não vem me ajudar? Você não está vendo que esse Deus não existe? Porque se existisse, tinha impedido aqui tudo que aconteceu. Você não está vendo que quem foi Deus aqui fui eu, que salvei nós dois? Se eu não tivesse feito nada, a gente tinha morrido? Isso aí é loucura da sua cabeça, esse negócio de fé. Deus não existe, não. Aí o súdito falou, meu rei, ele era baiano, eu não sei por que isso aconteceu, mas Deus sabe, Deus está no controle de tudo. Uma coisa eu posso lhe dizer por fé, você só conseguiu matar o leão porque eu estava aqui rezando. Está achando que essa obra é só sua, é? Aí o rei ficou com raiva daquilo e falou, quer saber de uma coisa? Já cala a bolsa, você é maluco. Mandou prender o rapaz. Beleza. Dali uns tempos, o rei foi passear, dessa vez ele foi sozinho, porque esse rapaz era o escudeiro, o valete de companhia dele e tal. E aí, no meio do passeio, ele foi preso por uma tribo de canibais. Os canibais são aqueles índios que comem carne humana, E aí ele ficou desesperado. Foi preso lá nas estacas, imagina aquela cena de filme, Preso, o caldeirão atrás. O cozinheiro da tribo já estava lá cortando cenoura, cebola.
cheiro verde. Era uma tribo do Nordeste, né? Alho poró, caldo quinó. As latas de creme de leite já estavam todas abertas ali. Ia ser uma sopa gourmet, imagina. E o cabra lá, no desespero, suave, olhando aquilo ali. E os índios lá na dança ritual, com fome. De repente, o pajé manda parar tudo. Parem tudo. Aí os índios sem entender nada. Mas como assim? Parem tudo. Vocês estão malucos? Vocês não estão vendo que esse homem aqui é imperfeito? Que ele não pode ser sacrificado aos nossos deuses, nem nos servir de alimento? Falta-lhe um dedo. Pode soltar. Aí nisso o rei caiu de joelho, agradeceu a Deus e foi correndo para o palácio, em lágrimas. Chegando lá, mandou soltar o súdito, caiu-lhe aos pés, chorando, e disse: você tem razão, Deus sabe o que faz. Agora eu sei porque que naquele dia eu perdi um dedo. E contou toda a história para o súdito, né? Agora, meu amigo, uma coisa eu não estou conseguindo entender, e você que tem mais fé do que eu, por favor, me explique. Você sempre foi bom? Você sempre foi temente a Deus? Que eu sei, eu sou testemunha disso. Como é que Deus naquele dia não olhou para você? Eu fechei meu coração e mandei ele prender no calabouço. Você está aí só na pele e no osso, poderia ter morrido. Isso eu não estou conseguindo entender, me explique. Aí o baianão falou: meu rei, isso é fácil. Olha aqui meus dedos. Minhas mãos são normais. Se eu estivesse lá nesse passeio, eu não sempre passei com o senhor, não sempre fui seu escudeiro. Se eu estivesse lá, quem é que teria sido comido pelos canibais? Então, gente, essa história eu acho genial. Tem outras versões parecidas, mas o que a gente extrai de uma história como essa? Que Deus está no comando, Ele sabe o que faz. Que a gente não pode ficar com as aparências que nos decepcionam, com os nossos próprios julgamentos. Deus tem um plano perfeito, Ele vê tudo lá de cima. Então, Ele é o nosso Deus, Ele é Pai, Ele ama. Então, digo e repito, quando a gente tiver com alguma chateação, algum aborrecimento, alguma mágoa de Deus, o problema está em nós e não nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.